Olá, queridos. Está no ar mais um programa Cabeça para Cima. Sempre muito bom, né? Poder estar aqui com você. Quer dizer assim, se exponha, mas não se queime. Dezembro Laranja é o nosso tema de hoje. E para falar sobre ele, temos aqui no estúdio a Liliane Fagundes, que é dermatologista. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. Nada, obrigada pelo convite. Pois é sempre um prazer. Uhum. E isso, né, a gente falar sobre câncer de pele é super urgente, né? Os números que a gente vê é super urgente a gente... Com certeza, tem que ter a conscientização, né, da prevenção. E dermatologista está aí na ponta dessa Esse história. é o nosso, né? Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Quando a gente pensa em câncer, a gente pensa logo em tumor, né? Mas o câncer de pele, ele também se apresenta assim como um tumor? Não no início, né? Ele pode aparecer apresentar, são os 3 tipos mais comuns. Tem o basocelular, por exemplo, ele pode ser como se fosse um sinalzinho que a pessoa refere, pequeno, translúcido, com alguns vasinhos. O melanoma, que já é o mais agressivo, ele começa com a pintinha preta, às vezes até na unha, né? Ele pode dar e é considerado como pele, que são anexos, né, da pele. E o espinocelular, aquela feridinha que não sara, forma aquela casquinha e que melhora e volta, melhora e volta. Então, assim, tem alguns sinais que ele pode ir dando, alguns sinais de alguns nervos na sua pele, que pode vir a ser alguma coisa séria, né? Então, aí tem que ir realmente ao médico, fazer um exame clínico, exame dermatoscópio, para poder diagnosticar, faz o tratamento ou faz uma biópsia antes. Câncer de pele, essa história da exposição solar, como é que é? Esse é o principal, né? O principal, vem a genética, se você já tem um histórico na família, né? Pai, mãe, avós, clarinhos, pele clara com câncer de pele, você já tem que ficar já se resguardando mais. E fora o genético, depois do genético mais forte, seria a exposição solar num horário inadequado, sem a proteção adequada. Mesmo que você tenha um genético, se você já sabe que tem um genético e faz uma prevenção, né, evitando exposição, usando roupas, chapéus, protetor solar, óculos de sol, você retarda ou até mesmo elimina aquela predisposição genética que você tem. Mas olha só, você está falando aí nas pessoas de pele branca, pele clarinha, etc. Mas quem tem a pele escura não deve começar a dizer, então tá bom, esse assunto não me interessa, não está falando comigo, de jeito nenhum, né? Porque exatamente, não. A pele negra também, ela pode ser submetida ao câncer. Isso, com certeza, principalmente o melanoma, né? Que o mais comum pelo efeito do sol seria o basocelular, que inclusive ele está mais em áreas mais expostas, mas o melanoma, por exemplo, tem muito em áreas escondidas da roupa, cobertas, unha, como eu falei, até, por exemplo, dos pés. Então, assim, o negro, a proteção que ele tem por ter mais melanina, então ele tem uma proteção maior quando ele vai se expor ao sol, mas ele tem os outros tipos de câncer de pele também, que ele é mais suscetível também, mesmo tendo muito melanina, né? E aí, às vezes, só começa a se preocupar quando já está com a doença, né? Aumentando o número de mortes, doutora. Número de mortes tanto com homens quanto com mulheres por causa do câncer de pele. De novo, esse é um dado real do aumento ou a gente está identificando mais e aí por isso se percebe essa evolução? Para mim parece tão contraditório. Tem essa questão também do diagnóstico, né? Porque antigamente, ou dependendo do nível, se a pessoa não tem um acesso à saúde, principalmente preventiva, não era diagnosticada. Então a pessoa falecia, né? E você nem era diagnosticado. Hoje em dia tem o diagnóstico precoce, tem notificações, então, né, tá mais embasado os números. E também, assim, tem muitas pessoas que não têm acesso ao protetor solar, como trabalhadores, né, em geral, da rua. Às vezes não entra no kit de produtos necessários para proteção do trabalho, né? Aquela parte que seria o protetor solar. Então, tem até vários... como um equipamento mesmo de segurança. Isso aí, equipamento de segurança, estava faltando a palavra. Tem muitos trabalhadores rurais, né? Assim, a gente sabe que tem muito no interior e que não tem acesso à proteção solar. Tem muitos, eu vejo no consultório, na prática diária, só usa o protetor solar para se expor na piscina ou à praia. Não acho que o dia a dia teria que estar usando. E pessoas assim claras, de olhos claros, cabelos claros, assim, você vê que é um potencial produtor de câncer se tiver essa incidência de radiação. E assim, a pessoa
a gente está mudando, por isso é importante as campanhas, conscientizar. Muita gente não sabe que Dezembro Laranja é a campanha de prevenção de câncer de pele. Então, assim, agora que está começando, a sociedade está colocando mais forte na mídia para estar conscientizando. Então, assim, mesmo pessoas de alto nível não usam protetor solar diário. É verdade, é verdade. Muitas vezes usa no rosto, né? Isso que eu ia falar. Usa no rosto. Usa no rosto, não passa na orelha, que é um lugar também com bastante incidência, não passa no colo, não passa em braços, em mãos. Então, assim, acho que isso só vai se expor. Tem que passar. Você tem o cabelo curtinho, porque assim, as mulheres em geral estão um pouco mais protegidas do pavilhão auricular, pelo cabelo. Mas os homens, por exemplo, né? Aí já estão totalmente protegidos. Então, assim, tem que ter essa conscientização. Eu falo assim, dia a dia, aquele trabalho de formiguinha, falando, conscientizando, procurando produtos mais acessíveis para todos, né? A questão que for, de classes, todas. Então, assim, tem que conscientizar. Essa criança também pode ter câncer de pele? Ah, com certeza. É. Principalmente porque a exposição ela é cumulativa. Então, os danos são cumulativos. Então, se você vem desde a infância se expondo sem protetor solar, mesmo você chegar numa fase adulta, vai se conscientizar, aquilo que você expôs sem a proteção, ela ficou ali acumulada. Se tiver que ter uma transformação e ativar algum gatilhozinho para câncer, vai fazer. Pois é, né? O mote da campanha, eu vi que está sendo aí essa questão, né? Sempre tem um mote. O mote da campanha é se exponha, mas não se queime. Como é que é isso? Como é que é essa? É exatamente isso. Você se exponha com proteção, você vai se expor, mas não vai se queimar. E principalmente agora que o nosso verão está demorando um pouquinho, né, a pegar mesmo como ele é realmente no Rio de Janeiro, então a pessoa está mais branquinha, está mais clara, aí vai para a praia com aquela sede total. Não passa um protetor solar, não se previne com nada, porque não, agora eu quero ficar bronzeada. Volta no final daquelas horas que ficou exposta, igual um tomate. Vermelho, chegando, pega até queimadura, bolhas, no dia de hoje. É verdade. Queimaduras, bolhas, hipotermia, tudo devido à exposição excessiva solar. Então, você vai para o sol, naquele período certo, com aquela proteção adequada, você pode brincar, pegar seu solzinho, seu bronze normal, sem se queimar. Então, se bronzeie, não se queime. Né? Que a queimadura é pela falta de proteção. E a queimadura é que começa a gerar o problema, né? Que começa a gerar o problema do câncer. E até acelera alguma coisinha que já tiver, né? Alguma lesãozinha que tem, ela já vai sofrendo a transformação. E a gente vê isso, né? O que todo mundo quer é começar a pegar o bronze e ficar com aquela cor bonita de verão. E a pior coisa é quando a gente começa a descascar, né? Feito cobra, soltando pele ali, pá, passou do ponto, queimou, passou do ponto. Sempre que a gente está com esse processo de descascar é porque passou do limite, né? Passou do ponto. Uma agressão desnecessária, né? Com a pele, né? Era preciso ir mais devagar, né? No horário certo, com a proteção, né? Aí fica tudo tranquilo. Então, vamos esclarecer aquele negócio? Vamos esclarecer como é que é essa história? Porque vários especialistas dizem, né, que o melhor horário para a questão da absorção da vitamina D é aquele bendito horário de 1 às 3, né? Aquele horário onde você tem todos os dermatologistas, né? Todo o pessoal indica, diz assim, o horário mais crítico, é o pior sol. Afinal de contas, é o pior? É o melhor. É o pior para quê ou o melhor para quê? Isso, exatamente. Realmente, isso é a verdade. Para você ter a produção da vitamina D, você tem que se expor nesse horário que tem a maior incidência de UVB, dos raios UVB, que é entre, vamos dizer, 11 até as 3 horas da tarde. Só que não é se expor durante 1, 2, 3, 4 horas. É se expor, dependendo do tipo de pele, você coloca um limite de 20 minutos, sem nenhum tipo de proteção solar. Você fica 20 minutos, se for uma pele muito clarinha, se for uma pele morena, se um pouquinho mais morena, uns 25 minutos, e se for uma pessoa negra, uns 30 minutos, sem a proteção solar nesse período. Passou esse período, proteção o restante do tempo todo. O melhor horário é esse horário, né, de 11 às 15. De 11 às 15. De 11 às 15. Bom, e nessa, 20 minutos, né? 20 minutos. E olha, e nessa hora não é para usar protetor solar. Né? Você vai, de preferência, roupa sem manga. Né? Normalmente tem que ser sunga ou biquíni. Isso aí. O máximo exposto possível. Corpo mais exposto possível. E quais são os tipos de câncer de pele? Eu queria que a gente detalhasse um pouquinho mais essa história do melanoma, né? Porque a gente fala assim, pode ser o melanoma, mas pode ser o melanoma, o que a gente chama de benigno, ou pode ser, ou todo melanoma, ele já é
o câncer e já é maligno? Como é que é essa história? Não, quando já chegou ao diagnóstico de melanoma é maligno, né? Mas ele, assim, ele é maligno, mas se você ver no início, for tirado uma lesão pequena, não tiver tido ainda metástase, totalmente tratável. Né? É o mais agressivo, mas é tratável também. E tem o basocelular, que o melanoma é o preto, a mancha preta. Né? Estou com sinal preto, aí estou na dúvida, aí tem que procurar o médico para fazer o diagnóstico. Tem o basocelular, que seria aquele mais clarinho, brilhoso, com os vasinhos, normalmente dá mais em face, áreas mais expostas. O melanoma, como eu já tinha falado anteriormente, ele dá em área coberta também. E tem o escamo celular, o basocelular, que ele é aquela feridinha que não cicatriza. Então, assim, a gente tem uma regrinha, né? O ABCD, para qualquer pessoa leiga, né? Isso que a gente está batendo nessa campanha também. O A seria simetria, você tem um sinalzinho que ele é redondinho, que ele é todo circunvaladozinho, certinho, você fica mais tranquilo. O B seria as bordas. Você olha as bordazinhas do sinal. Se ela é irregular, se ela começa a vir entrâncias, faz um desenho que não é aquela redondinho, também já é um sinal de alerta. O C seria a cor, a coloração. Você tem um sinalzinho a preto. Nossa, estou com medo. Não precisa ter medo. Olhou o sinal, viu se ele tem, além de preto, se ele tem um marrom, marrom mais claro, marrom mais escuro, branco no meio, é um sinal de alerta. Então, a cor tem que ser uma cor uniforme. E o D seria o diâmetro. Então, você tem, aí seria mais com o médico, né? Tem um sinalzinho, ele é muito pequenininho, você fica mais tranquilo. Ele está um pouquinho maior, vai no dermatologista, ele vai medir. Acima de 6 milímetros, a gente já tem um sinal de atenção. Abaixo de 6 milímetros, a gente já fica mais tranquilo. Portanto, tem sinal, muita gente tem sinal, muito, né? Muito Mas sinal. aí a gente vai olhar, esse sinal ele está crescendo. Está crescendo. Opa, acompanha. Exatamente. Né? Acompanha. Outro sinal também importante, orientar, é coçou. O sinal está aqui quietinho, de repente ele começa a crescer normal, como você falou, tem uma coceira, sangra espontaneamente, aí também tem que ficar atento. Então, ficando atento a esses sinais e prestando atenção, porque assim, é difícil você ir ao médico 2, 3 vezes, 4 vezes ao ano para ver sinal. Então, você vai se olhar, vai conhecer seu próprio corpo e o que tiver dúvida vai no médico. E olha só, eu vi que a gente tem que olhar também a sola dos pés, né? Um lugar que a gente tem que olhar. Sola dos pés? E também é uma área que não é fotoexposta, normalmente, né? A não ser que você esteja deitado com o pé para cima. Mas pode ter o melanoma na sola do pé. Aí viu alguma manchinha, vê direitinho, vê esses sinais todos que a gente falou, ou se mesmo assim não tem nada, mas está em dúvida, não custa. Vai no dermatologista, tem um exame de dermatoscopia, a gente faz, consegue visualizar bastante, está tudo tranquilo, ótimo. Não está, faz uma biópsia. E olha, a gente está falando em sinal, né? Normalmente sinal escuro e tal, mas tem também uma história da manchinha branca que aparece na pele. Isso pode ser também alguma questão? Até pode, mas é mais difícil. Por exemplo, de repente um escamo celular, um espino celular pode começar com a manchinha branca, aí depois faz aquela descamaçãozinha, aí seria o espino celular. Certo. Aí tira, aí daqui a pouco volta de novo aquela casquinha, aí tira de novo, aí tá aquilo ali anos. Então já tem que ficar alerta. E como é que é essa história do protetor solar? Qual é o melhor protetor solar no sentido de 10, 20, 30, 50, 70? Qual é a indicação? Essa questão da proteção do número, que é o FSP, né, da proteção solar, quanto mais alto, não é que vai proteger o dobro. O inicial é de 30. Você tem que começar sempre com 30, é o básico. E quanto mais alto você vai aumentando, ele aumenta uma porcentagem. Por exemplo, 30 protege 95%. Um 50 vai ser 96,5%. Se você coloca um 70, 80, tem até de 100. Tem bloqueador, né, que protege mais ainda. Então, assim, ele vai aumentando um pouco. Como a gente está nesse período de verão, que a intensidade dos raios solares são mais intensas, que a gente sabe do problema também da camada de ozônio, né, que vai se desfazendo, então vai ficando, o raio passa mais fácil. Então, quanto mais proteção, melhor nesse período. Tá de férias, você não vai conseguir pegar a família inteira naquela casa de praia que você alugou e tá 8 horas na praia, para 10 horas tá saindo todo mundo, né, até recolher tudo e sair. Não vai conseguir, não tem jeito, né? Vou aproveitar, tô de férias, vou ficar o dia inteiro aqui na praia, só volto para casa à tarde. Então, nesse período pior, passa esse protetor, seria com o FPS mais alto, né, de 50, 60, de acordo com o tipo de pele, principalmente tomando cuidado com o rosto, que às vezes tem uma pele oleosa, aí passa aquele guarda-sol, né? Aí tem o guarda-sol. A gente tem o guarda-sol com tecido com protetor solar,
camisas com tecido de protetor solar, boné, chapéu, viseira com tecido de protetor solar. Então, assim, não tem desculpa. Eu oriento, olha, quer ficar o dia inteiro? Compra uma camisa de protetor solar. Criança vai na água, volta, não fica aquele estresse de estar repassando toda hora, porque aí você teria exposto ao sol, com transpiração, entrando em água de piscina ou mar, você teria que estar repassando o protetor de 2 em 2 horas. Nem sempre funciona assim. Né, que a pessoa esquece, está envolvida com outras coisas, vai brincar, fica na água o tempo inteiro. Então, se está com a camisa, com uma viseira, com um boné, você já está aumentando a sua proteção solar. E a gente fica pensando assim, né? Não, olha só, eu fui verão passado, fiquei lá o tempo todo na praia, fui de ponta a ponta, chegava às 7 horas da manhã, saía às 6 horas da tarde, vou com o sol nascendo e só sai de lá quando o sol se põe. Né? Não tem nada, não aconteceu nada. Isso é exagero que o pessoal está fazendo. Não aparece assim de uma hora para outra. É aquele efeito cumulativo. Você vai acumulando. Se você tem uma tendência, uma predisposição, já tem uma genética, tem alguma lesão, esse dano vem mais rápido. Se você não tem nenhuma tendência, você vai acumulando. Né? Comecei adolescente, de repente, numa idade adulta, você já pode apresentar alguma lesão. Então, é sempre cumulativo. O que você pegou sem proteção, você não tem como mais reverter. Você tem como cuidar da agora para frente, olhar suas lesões e se tratar, entendeu? Então, sempre tem que pensar isso, é cumulativo. Peguei no verão passado, eu já me arrisquei. Então, agora eu já conscientizei, então nesse verão agora eu vou me prevenir e vou tomar mais cuidado. Mas nós estamos falando aí de toda a questão da proteção, mas estamos falando também dessa doença, que é ainda a doença que mais mata, o câncer que mais mata pessoas no Brasil. Melanoma tem cura? Se for tratado a tempo, no início, aí faz toda aquela investigação de linfonodos, faz toda investigação para ver se não tem metástase nenhuma. Quando é diagnosticado no início, normalmente 95% tem cura. Tem que ser início. Agora, deixou passar, já teve metástase, já pegou linfonodos, aí fica uma coisa mais trabalhosa e assim com menos chance de cura. Né? Um tratamento mais difícil. O câncer de pele, ele pode, nesse processo de metástase, gerar outro tipo de câncer? Exatamente, vai. Normalmente pode ir para pulmão, para ossos, né? Aí dependendo de onde vai, ele vai dar aquele sintoma como se fosse um câncer de pulmão, como se fosse um câncer nos ossos. Aí já fica mais complicado. A gente não quer isso, né? Não. A gente não quer isso de jeito nenhum. E hoje em dia, muita gente não sabe, mas tem protetor solar oral. Então, pessoas mais resistentes, ou quando eu já sei que vem pegar uma orientação que vai se expor, vai para uma casa de praia, vai ficar o tempo inteiro, eu já faço um esquema de proteção solar oral. Então, tem o oral que vai ajudar, mas todos os outros aconselhamentos do protetor, de roupa. Então, assim, não tem porquê. Você quer se prevenir, você vai poder se aproveitar e vai voltar com saúde. Quem quiser procurar para fazer já um teste, está desconfiado, né? Não gostei desse sinalzinho, pode recorrer ao sistema público para essa identificação, esse diagnóstico inicial? Pode. Inclusive, tem várias campanhas durante o mês de dezembro com postos, exatamente com o dermatologista para poder examinar. Também, você pode recorrer, tem várias escolas que tem pós-graduação, residência, hospital, escola também, que tem serviços ótimos de dermatologia, que a pessoa pode recorrer gratuitamente para poder fazer o exame. O câncer de pele, ele também vai ser tratado com aquela questão toda de... esqueci o nome. Radioterapia, quimioterapia, tudo isso, na mesma intensidade? Não, normalmente, como ele é um câncer assim não tão agressivo, principalmente se for diagnosticado no início, às vezes tem vários tipos, como o basocelular e o espinocelular, a gente trata em próprio consultório, com a crioterapia, que é o gelo, até medicações, tem alguns que a gente pode passar medicação até para o próprio paciente usar em casa, tudo dependendo da lesão, né, do tamanho da lesão. E alguns a gente já suspeita, assim, como o melanoma, já não trata dessa maneira conservadora, seria sempre cirúrgica o melanoma. Você tira a lesão toda com aquela margem de segurança. Se foi um diagnóstico precoce no início, sem linfonodos, sem metástase, pronto, acabou. É só isso, o acompanhamento e esse paciente um triplicado cuidado com exposição solar. Aí ficou tranquilo. Agora, se já vem o paciente que veio aquele diagnóstico tardio, com metástase, com invasão, aí já é um tratamento, já precisa de quimioterapia, aí já fica uma coisa mais complicada. Mas se for no início, é bem mais tranquilo.
Você disse assim, triplicar o cuidado com a exposição solar de quem está cuidando aí de um processinho desse. Isso. Eu não ia para nenhuma. Eu ia fugir do sol. Então, mas normalmente quem teve, pudesse. principalmente melanoma, foge do sol. Normalmente, né? Quando é mais consciente, quando tem uma boa orientação, melanoma foge do sol. Foge do sol de verdade. Foge do sol de verdade. Liliane, diz uma coisa, essa questão do número, né, do fator de proteção, depende da pele, depende da cor da pele também. Isso. Uma pessoa que tem a pele mais clarinha, ela tem que usar aquele fortão? Mais alto. Quanto alto. mais clara, você tem que optar por um fator mais alto. É morena, pode ficar no médio, né? E a pessoa negra já fica naquele 30, já está suficiente, desde que tome cuidado também com o horário, né? Da exposição. Mas as mais branquinhas são suscetíveis e mais sofrem realmente com o sol. E ruivo está nesse ruivo, contexto albino, do mais branquinho, o ruivo né? está junto com o albino. Cabelo claro e olho claro, pele clara, já é fator de risco realmente. Perfeito. Gente, olha, muitíssimo obrigada aí pela conversa bacana. Doutora, também quero agradecer, é sempre um prazer estar aqui, né? Acho que, assim, é bem importante esse tipo de divulgação do Dezembro Laranja, ajuda bastante o trabalho que a gente faz de formiguinha no consultório, de campanhas que a gente faz fora, então, assim, é bem importante essa conscientização, essa prevenção, e vamos lembrar sempre de dezembro, né? A cor para chamar a atenção e conscientizar cada vez mais, educar todo mundo, né? Bacana. Obrigada mais uma vez a vocês. Obrigada a você pela sua companhia aqui no Cabeça para Cima.